Deixa eu tirar aqui. Espera aí, que agora eu vou colocar no Instagram. Eu vou me dar audiência aqui. Espera aí, que vai entrar agora no Instagram. Foi. Gente, hoje eu vou ter que controlar tudo. Eu tô ficando nervosa aqui. Já estamos ao vivo. Boa noite, boa Acho noite. que sim. Estamos aqui. Gente, Gisele caiu. Viviane colocando. Nossa. Oi, gente, Você viu? boa noite. Ai, agora que eu vi que eu tô chegando destruída. aqui. Gisele já está ao vivo, tá? Tá, boa noite, pessoal. Tô Boa noite destruída a do mesmo todos. jeito. Não deu É certo. beleza natural, né? Hoje não é de beleza? Ai, hoje é estética, beleza natural, regenerativa, terapia capilar. A gente dá uma submersão dos anos de ferida e vai para o mundo da estética. Isso. Né? Porque eu acho que, na verdade, assim, para você entender bem os processos, né, umas coisas que eu tenho falado com alguns professores aí, né, de dermatologia, é a questão do wound healing, né? Você entender os processos, né, de cicatrização faz toda a diferença para você entender os produtos que você está usando, né, como preenchedores, coisas sintéticas, né, e também, obviamente, ortobiológicas, né? Você sabe que a gente vem com uma bagagem para você entender como bioestimular a pele. É muito interessante, porque às vezes eles não conhecem o processo, como a gente estuda, para você ter uma resposta e estimular, né, um tecido para poder regenerar, na verdade, assim, reparar aquilo que a gente perdeu. Né? E quando você está na estética, você não tem, você vai, parte disso que você perdeu, você vai tentar repor. Né? Mas a gente não está falando de uma lesão aberta, de algo dessa maneira. Então, para a gente entender o conceito, é muito mais fácil. E a gente consegue entender, assim, as camadas, você vai se aprofundando, realmente aonde depositar, né, determinados produtos. Eu acho que isso te traz uma bagagem do wound healing que faz diferença no seu atendimento. Que a gente estava no Incas Paris, né, no começo do ano, uma das aulas era de uma empresa que tem um produto que ele é um colágeno, né, injetável, né, então, além de ele ser, obviamente, um bioestimulador, né, para você ter o colágeno ali tendo uma quimiotaxia para atrair mais colágeno, né, fazendo tudo aquilo que a gente já viu, né, nos curativos, né, nas coberturas com colágeno, né, e aí eu falo de colágeno reconstituído, né, que a gente já teve, né, já lancei esses produtos lá no passado, enfim, onde a gente tem todo esse colágeno sendo entregue de uma forma que não é íntegro, né, não é intacto, mas ele tem, né, um poder ainda, né, assim, de quimiotaxia, de fornecer um bioscaffold, onde no momento que eu coloco isso, injeto isso na pele, né, e aí realmente é um classe 4, né, num plano mais profundo, eu vou ter, obviamente, um efeito inflamatório que precisa acontecer, né? Eu já usei esse produto, na verdade comigo não aconteceu, mas está na instrução de uso que você pode ter um efeito de um eritema, de um aquecimento, porque você tá entregando colágeno e provocando ali uma inflamação de algo que entrou, né? Por mais que seja um colágeno equino, né? Tipo depois você vai ter, obviamente, né? Depois de uns 3, 6 meses, o resultado esperado de um bioestimulador, né? Mas também de você ter entregue já pronto esse colágeno, né? De uma forma meio que fazer uma modulação ali também, né? Entregando outras coisas, né? Que obviamente que um produto sintético não vai entregar, né? Como o brilho, a viscosidade, né? A luminosidade da pele, né? Então você está entregando ali prontamente ali, né? E aí a gente entra no PRP, em outras coisas também biológicas, autólogas, né? Que a esteira do próprio paciente, onde eu tenho essa concentração aí, né, de fatores de crescimento, que vão ser as nossas citocinas, né, inflamatórias, né, que o nosso querido Lucas Leite fala que é o zap-zap entre as células, né, a comunicação celular, é o WhatsApp. Eu adoro essa definição das citocinas. Esse colágeno líquido vai fazer uma quimiotaxia, estimulando também, né? Os outros fibroblastos a produzirem mais colágeno. Exato. Ele vai ter o efeito que hoje um bioestimulador teria, né? Espera-se, né? De basicamente trazer, né? Essa formação, né? Mas também você está entregando ali, né? Esse produto já prontamente, né? Ele acaba sendo um pouco diferente do que tem hoje, pelo menos aqui no Brasil. Né? Sim, sim. Hoje a gente não tem. A gente acaba trabalhando com outros estimuladores líquidos, né? Bioestimuladores líquidos.
mas que a gente depende muito da resposta inflamatória. Ele vem mais por uma cascata de resposta inflamatória do que propriamente da quimiotaxia, né? Ele é diferente. O caminho, a via é diferente. E também uma das coisas que a gente estava conversando nessa apresentação, era uma professora italiana que atua em Dubai também, cirurgião plástica, né? É da questão de você ter também... o que eu ia falar? Eu perdi o assunto. Espera que eu vou lembrar aqui. É da... Puxa vida, é da... Espera aí que eu já volto. Eu estava falando do colágeno... Esqueci o que eu ia falar, mas depois eu vou lembrando. A gente lembra. As meninas acho que estão entrando aqui. A Rosângela vai entrar. Ai, por que eu ia falar agora? Da questão do... Nossa, deu um branco. Bom, eu te mandei depois você até dar uma olhada, Juan. É um material novo, eu tinha visto só lá fora em relação à terapia capilar regenerativa, que eles agora conseguiram registro no Brasil. Acho que você mandou no direct, né? É uma máquina, ela é bem interessante. Eu tinha visto lá fora, acho que eu Vivi, a gente tinha até conversado bastante, mas eu ainda não tinha visto ela aqui. E aí, essa semana eu vi que eles começaram a divulgar. Não tô achando aqui agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nativora Rua aqui. Pronto, agora sim estamos... Agora vai. A internet tá ruim, qualquer coisa, se eu desaparecer, já é esperado. Que ela cai e volta, cai e volta. Hoje sou eu que não tô bem, Rô. Olá, Rô, tudo bom? Oi, tudo bem, Vivi, Gi, Juan, como é que você tá? A gente está há mais de um ano tentando se encontrar fisicamente, pessoalmente, mas ela só encontrou com no máximo 2 pessoas do grupo, né? Difícil. No mesmo recinto. Mas uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Gente, então, vou fazer a apresentação formal, tá? Para a gente, então, iniciar essa quarta-feira. Então, vai ser a última quarta-feira de junho, né? Então, hoje, em teoria, encerra, né, a nossa campanha aí de reforço até a Sociedade Brasileira de Queimaduras do Junho Laranja. Ela vai, né? Na realidade, a prevenção da queimadura ela tem que ser todos os dias, mas essa campanha intensifica esse apelo, e esse ano ainda mais falando sobre queimaduras em domicílio, para que a gente possa, então, tomar mais cuidado e priorizar o cuidado com as nossas crianças, com os nossos idosos, principalmente em casa. Então, em teoria, a campanha acaba nas mídias, mas ela permanece todos os dias. E desde a semana passada, a gente vem falando de concentrados sanguíneos. Na semana passada, a gente teve um enfoque para feridas, né, para o tratamento de feridas, e aí a conversa foi evoluindo, e o pessoal foi interagindo, e a solicitação foi que a gente também falasse sobre essa aplicabilidade, né, dos concentrados sanguíneos para os procedimentos de ordem estética, né? E aí, então, a gente hoje a gente não vai fazer em forma de aula, né, como a gente fez na semana passada, mas em alguns momentos eu vou colocar aqui, gente, daí vocês vão, na hora que vocês estiverem falando, eu aviso, eu separei alguns artigos, vou colocar aqui, gente, olha, Júlia. Eu sempre faço da seguinte maneira, aqui, assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Esse negócio de ficar falando ao vento, eu acho que, eu acredito em, não é com a gente, nós não estamos aqui para isso. Então, eu separei alguns artigos, o AME fez a gentileza de mandar outros tantos. Todos revisões, né, Viviane? E a gente gosta de revisão sistemática. Depois eu tenho até uns comentários aí em cima da revisão, que não tem jeito, eu consigo olhar a revisão e fazer o comentário, mas todos aqueles que forem de acesso aberto, amanhã eu coloco lá no nosso link da bio também, para que todos possam aprender mais, né?
E uma coisa muito interessante, aliás, Juan, de um dos artigos que você me mandou, e foi exatamente o que você e a Gi estavam discutindo há pouco, dessa questão de, principalmente da gente, né, que vem com esse background aí do wound care, né, dessa coisa forte, né, de conhecer profundamente fisiologia da cicatrização, e depois a Rô pode também destrinchar sobre isso, né, como isso é importante para que a gente saiba fazer a escolha do produto sanguíneo, sabe, fazer uma indicação mais precisa, mais coerente com a situação clínica, né? E os artigos que a gente compartilhou hoje à tarde falam justamente isso, tá? Então, acho que é bacana a gente deixar esse artigo lá para que todos tenham acesso, e principalmente falando dessa questão das citocinas, né? O grande efeito, então, é essa comunicação celular. Então, para quem não gosta, né, ou que sente alguma ligeira dificuldade, seria importante estudar e focar bastante nisso, para que tenha um domínio mais amplo da questão da aplicação dos concentrados. Então, eu vou fazer uma pergunta, e daí eu vou deixar para vocês debaterem essa questão, né? Diferente, Rô, do que a gente discutiu a semana passada, que você principalmente falou bastante, né, do PRP, do PRF. Quando a gente vem para essa parte estética, pelo menos, né, desses artigos que eu tive a oportunidade de estudar, aqui já se fala numa outra fração, né? Fala-se do IPRF, né? Então, eu vou jogar aí para vocês discutirem um pouco em relação a isso, né? Que fração é essa? Por que ela é escolhida, então, para que a gente possa fazer e deixar, né, de maneira mais adequada, não sei se é essa palavra, os procedimentos de caráter estético? Gente, tem um bicho na minha mesinha, eu vou fechar o microfone só para o bicho não fazer barulho, tá? Estou conversando aí. Quer falar alguma coisa, Juan? Não, acho que a gente pode, quando a gente fala do PRF, né, na verdade a gente acaba muitas vezes generalizando, né, o IPRF, que acaba sendo a mesma coisa, que é o plasma rico em fibrina, né, e a gente tem principalmente no tratamento de feridas, é o que a gente acaba vendo um pouco mais de resposta, né, do que muitas vezes o PRP, né, por conta de toda a questão de você entregar, né, essa rede de fibrina, né, e aí eu tô falando não só do plasma rico em fibrina que você pode injetar, né, ou aquele outro que você, dependendo do que você está usando ali de centrifugação, conseguir aquele clot, que ele vira meio que, parece uma geleinha, né, que fica ali dentro do tubo, né, você retira, algumas vezes você olha, ele parece umas miíases, na verdade, parece umas minhoquinhas ali em cima, né, que são, na verdade, do tubo, que tirou, né, aquele plasma, e você tem que fazer muito rápido, porque ele coagula muito rápido, né, e meio que essa matriz, né, que você acaba colocando, e aí você tem hoje até alguns devices, né, que fazem uma forminha até de formato de retangular, que acabam virando praticamente um curativo biológico, né, que você vai colocar ali aquela mega membrana, né. E você também pode associar com outras, né? Eu acho que o legal da medicina regenerativa é que você pode associar com outros produtos biológicos, né? A gente até já viu casos utilizando a matriz extracelular, né, derivada de rumen de ovelha, em contato sempre com o leito, e por cima esse scaffold aí, né? Onde eu vou entregar de forma devagar, né? Esses fatores de crescimento e o plasma e a fibrina, né? No caso aí do PRF e IPRF, né? Também fala-se muito da qualidade e a quantidade de colágeno, né, que está presente no IPRF, né? Claro que você vai encontrar em todos os concentrados sanguíneos, né? A gente sempre encontra, mas o IPRF, a qualidade, né, do colágeno e a quantidade, ela também acaba se destacando, né, Juan? Como para a gente não cair nas feridas, né, que é nossa paixão, eu vou tentar jogar para outro lado. Eu queria falar também de que a gente usa muito, né, o PRF no intraoperatório para você ter uma melhoria aí da cicatrização,
né? Então, às vezes, no pós-operatório, por exemplo, na plástica, né? Acompanho bastante isso. Então, você ter ali, entregar logo, né? Essa rede de fibrina, né? É uma solução bem interessante. E também você usar um PRP rico em leucócito, por exemplo, em alguma cirurgia que você, né, tem aquele pezinho atrás, fala, isso daí pode ser que infecte, por que não entregar um pouco mais de leucócito ali dentro, ali mesmo no intraoperatório, né? Então a gente tem aí praticamente o PRF, né, plasma rico em fibrina, depois eu tenho o PRP, plasma rico em plaqueta, e depois eu tenho o PRP rico em fibrina e leucócito. Em leucócito, o LPRF, né? E você tem o buff coat, aquela camada leucocitária, que faz, né, a transição ali dos eritrócitos para o PRP, né? Eu falo que ele parece um fog londrino, assim, uma névoa. O que eu acho que tanto para, né, para ferida, né, para o paciente com alguma doença degenerativa articular, né, para estética, né, enfim, o universo que você for, né, trabalhar, o que eu sempre penso é a qualidade do sangue que a gente vai coletar. Né, Juan? Na verdade, todo produto biológico, né, a base da medicina regenerativa é o preparo do solo, né? Porque esses produtos não são algo sintético, eles são plásticos, eles são metais, eles são um protocolo de uma centrífuga que eu preciso ter, né, o preparo de solo num paciente, aí quando eu falo realmente, né, um paciente que tem diabetes, né, que está tratando de uma, né, osteoartrite, enfim, é muito difícil ele ser um paciente muito saudável, né? Ele pode estar obeso, pode estar com diabetes, totalmente meta-inflamado, descompensado. Então, já é um paciente que primeiro eu tenho que tirar ele dessa meta-inflamação para eu concentrar células boas, né? Que eu vou concentrar células ruins, jogar a bomba de volta, aí não é isso que eu quero, né? Aí E lembrando que esse paciente também não é o nosso da estética, né? Também, Porque esse paciente cheio de coisa, de bomba, ele não está no momento de fazer procedimento estético. Ele tem que primeiro ter saúde. E aí a gente vai preparar ele para isso. E eu acho que quando a gente usa essa fração do agregado sanguíneo, né, do concentrado sanguíneo, a gente consegue devolver aquilo que ele perdeu durante o processo do envelhecimento. E além do que perdeu, você vai conseguir fazer uma parte que eu acho muito interessante do rejuvenescimento, que é envelhecer com qualidade, de forma natural. Então, assim, a gente sabe que se a gente não concentrar essa quantidade, não controlar, na verdade, essa perda de colágeno, a gente vai ter toda a parte de perda de brilho, né, flacidez, as quedas da face, que são muito importantes. Então, esses concentrados, você vai conseguir estruturar pontos que hoje é feito basicamente com produto sintético. Tá? Claro que a durabilidade é um pouco menor, mas além de você estar estruturando essa queda, você também está tratando, né? Então você está colocando ali, ela é um fator de crescimento que ele vai estimular diversas células no nosso corpo. Né? Então, se você pensa principalmente numa face, isso que a gente faz no corporal também, mas se você pensa numa face, que a hora que você vê toda a parte, né, que ela vai realmente caindo, você consegue, então, devolver isso com qualidade. E eu acho que isso é fantástico, né? Então, você vai reestruturando dessa maneira. E eu acho que é um dos fatores, como a Ru falou, é o mais rico em colágeno, né? É o mais rico em fatores de crescimento. Então, para nós, isso é muito bom. E aí você pode usar, você pode brincar, né, de várias maneiras e entregar vários resultados para o teu paciente. Mas, claro, né, lembrando que ele tem que estar com bom preparo de solo, senão você não vai entregar com qualidade. E muitas vezes também a gente vê, né, às vezes numa clínica, né, principalmente aí tratamentos de cabelo, capilar, a gente vê a aplicação de, por exemplo, algumas soroterapias, né, por exemplo. Sem querer ou não saber o que é um preparo de solo, bem ou mal eu estou entregando ali um preparo de solo, estou melhorando algumas condições, entregando vitaminas que estão faltando, né, a pessoa, se ela não tomou sol, ela está com deficiência de vitamina D, né, aí eu não vou ter colágeno, aí eu não vou ter, né, estruturas que eu preciso para melhorar essa pele também, né. Na microscopia, né, eu trabalho com microscopia de campo escuro. A gente vê muito isso, Juan, é impressionante. Ontem eu até dei um treinamento para a equipe, né, para
a turma que trabalha comigo, a gente estava falando um pouco de ozônio, né? E aí, quando elas olharam, né, o microscópio, né, vamos entender um pouco melhor isso? E aí, quando eu peguei uma gotinha do meu sangue, né, mostrei, falei, ó, eu tenho uma doença autoimune, né? Olha como estão os meus eritrócitos, né? Tava lá, aquela agregação, né, eritrocitária. Aí eu até comentei com elas, eu falei, olha, tudo bem, eu acabei de me alimentar, ingeri um monte de açúcar, gordura, né, e estou fazendo análise do sangue. Então, assim, dá para ver que nesse momento o meu sangue não tá legal, né? Mas é muito importante a gente preparar, né, para que, de fato, você tenha uma qualidade boa, né? E aí uma das colegas fez, e o dela, os eritrócitos estavam mais soltos. E aí veio aquela pergunta, mas eu comi o que você comeu, né? Por que que o seu tá desse jeito, o meu tá tão melhor, né? Aí eu pensei comigo, será que 20 anos de diferença fez alguma coisa? Mas não é isso, né? É a própria, é o que você falou, é o preparo do solo, né? Eu tenho, né, uma doença autoimune, então eu tenho que lidar com aqueles eritrócitos, né? E quando a gente coleta exames, né? Quando você coleta exame, não, você coleta material para trabalhar com aquele sangue, isto faz diferença. Não é a total diferença, porque mesmo nessa condição, a gente ainda consegue retirar muita coisa boa dos concentrados sanguíneos, né, Juan? Ah, sim. Mas faz diferença, né? Faz diferença, sim, você está com uma pessoa menos inflamada, né? Exato. A gente acaba tendo também a questão da senescência das células também, né? Uma pessoa mais jovem vai ter células mais saudáveis, né? Do que uma pessoa que já... É isso que a gente está falando, né? A gente sempre vai ter o envelhecimento acontecendo, mas obviamente que eu vou tentar retardar, né? Ou enganar o tempo, né? Utilizando essas abordagens, né? Que, né? Depois de que você conhecer, né, essas abordagens que são mais naturais, né, e existe, né, no mundo, né, tendências, né, até culturais, né, de países, né, ou enfim, a comunidade asiática, né, a Asian Beauty, né, beleza, né, asiática, enfim, essa questão primeiro que eles só comem coisas boas ali, né? Peixe, você não vê pessoas obesas, né? Com diabetes baixo, né? Então eles já estão meio que, né? Tailândia, esses povos têm já um solo bem preparado, né? Então é o cabelo melhor, né? A pele melhor, né? Aquela pele não tem sol, né? Toda hora, né? Nesses lugares, no Japão, por exemplo, né? Então as pessoas são mais claras, né? Já não tem outros problemas também de melasmas e tudo mais, né? Então a pele funciona melhor, né? Aqui no Brasil a gente tem toda uma complexidade, né? De ser de ter uma genética multicultural, né? Onde você tem todas as miscigenações possíveis de raças e cores, né? Você vê brasileiros aí que parecem qualquer outra raça, né? Então, isso vai impactar, né? Tá costurando aqui o negócio. Vai acabar impactando, né, nessa célula, né? Nas células de gordura, ou enfim, né, nas estruturas, né, também. Né? Não são tão homogêneas, né? Como as civilizações mais isoladas, né? Na África ou na Ásia, né? Juan, uma curiosidade minha, assim, você está na Regenerativa já há algum tempo, né? Acho que foi 2 anos, né, que eu comecei, né? 2 anos. Eu, assim, é um universo fascinante, mas, assim, quando você ingressou, né, fazendo uma foto de quando você ingressou, 2 anos se passaram, né? E agora você faz uma outra foto. Conta pra gente, né, o que você pôde observar de fato, né, de crescimento, de aceitação, não só dos profissionais, né, mas assim, das próprias pessoas, né, que hoje procuram esse tratamento, né, porque quem faz, né, quem trabalha com concentrados sanguíneos não solta mais, né? A gente não solta mais. Posso a hora que você começa a trabalhar, você fala, não dá para abrir mão disso, né? Acho que a Júlia quer falar alguma coisa, né? Eu queria completar. Boa noite, Juan. Prazer te conhecer.
Quer dizer, a gente já se conhece virtualmente, agora por vídeo, assim. Sim, bom, prazer te conhecer. Prazer é meu. Obrigada por estar aqui. Desculpa, eu tive problemas de conexão aí, mas vamos lá. Eu pensei que você não ia conseguir entrar. Eu também pensei, mas eu consegui. A internet veio um raio, assim. Eu queria completar a pergunta da Rosângela. Eu tenho muita curiosidade de saber exatamente como você entrou na regenerativa, as dificuldades que você teve, as mudanças que você vivenciou, e o que você vê para o futuro da regenerativa, né? O que você vislumbra para o futuro da regenerativa? É bem interessante a pergunta, né? Eu acho que eu queria só dar um gancho para não esquecer de um depoimento que eu ouvi também, né? Que eu acho que pega um pouco dessa parte estética, né? Mas depois eu volto para a pergunta original, que como a Rosângela falou, né? Que quem entra, né, não quer sair, né? Porque tem alguns profissionais, né, que assim, né, que também ultrapassaram esse grande portal aí, que eu falo que a pessoa atravessa um portal, ele se fecha, você nem volta mais, nem quer saber do resto, você passa para um outro universo, né? E um profissional me contando da rotina dele, né, de pessoas que chegam lá para procurar alguma coisa normalmente sintética, né, porque a pessoa quer ter logo um efeito, né, ou até mesmo quando a gente fala de Botox, né, a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, né, uma população, e aí eu fiz um grande estudo já também pensando em estética, mercado de estética no Brasil, não só da questão de coisas injetáveis, mas como as máquinas, né, os equipamentos, né, tenho participado de várias feiras, até internacionais, o perfil, né, de comportamento das pessoas muitas vezes, maioria das vezes, do imediatismo, né? Então, a pessoa que é mais jovem, ela quer estar bonita para no final de semana estar na balada com botox assim, né? E se começou a enrugar um pouquinho, nem deu 3 meses, já taca de novo, porque tem que estar hiper liso, né? Pá, aquela coisa que aí a gente vai vendo, né? O que a gente vem acompanhando, né? Que são as desestruturações, né? Da face, de tanto você preencher, né? Porque você tem que cada vez preencher mais, porque você está soltando, né? Os colágenos, né, que ligam ali as camadas, ele está afrouxando. Então, eu vou jogando cimento na estrutura, ele vai afrouxando. Tem uma hora que vai virando a cara de joelho, né? A gente vai perdendo ali, né, realmente os seus traços, né, da sua família e tudo mais. E hoje, né, a gente viu um movimento aí de grandes pessoas, né, blogueiros ou influencers removendo, né, esses excessos, e pelo primeiro ano, né, o ISAPS publicou, né, que a Sociedade, né, Internacional de Cirurgia Plástica, né, no ano passado o relatório deles, que acho que saiu em setembro, né, com a pandemia eles atrasaram, pela primeira vez houve uma queda no nível de aplicação de ácidos, na verdade de preenchedores sintéticos, né, acho que eles começaram a contar depois da pandemia, eles só falavam de cirurgias estéticas, agora tem os não cirúrgicos, né, e aí tem lá, né, enfim, todos separados, né, cada um do tipo de produto, né, e pela primeira vez foi apontada essa queda, né, bem grande, além de a gente já ver, né, já está acompanhando a queda dos explantes mamários, né, por todos os escândalos que tiveram. Eu vejo assim... Né, usar um natural, que é uma gordura, por exemplo, né, na mama. Eu acho que é o que você falou, né, Juan? É um caminho sem volta. E eu acho que quem enxerga isso, o profissional de saúde que começa a enxergar isso, realmente não consegue voltar. Hoje eu fiquei muito chocada, assim, com a repercussão que teve a proibição da Anvisa, no caso lá do fenol, né? Na venda e comercialização do fenol. Chocada no sentido que eu fico pensando, gente, será que é tão importante para o cuidado, né, o uso do fenol, né? Então vocês estavam falando agora de substâncias naturais, substâncias, né, cada vez mais natural, cada vez mais do próprio corpo, menos agressiva. E aí a gente vê uma outra mão também que fala, mas por que esses profissionais não pensam em outras possibilidades, né? Porque eu tenho ouvido bastante, né, pessoas tanto falando bem, né, ou criticando, né, eu acho que uma profissional que eu gosto bastante, que ela é bem sensata, né, e assim como eu e a Viviane, a gente fala mesmo o que a gente pensa, né, porque a gente já passou de uma certa idade, se não gostou também, paciência, não precisa nem falar comigo, pode dar um follow, eu falo o que eu penso, e desde esses 20 anos eu sempre lutei, né, e a Viviane que trabalhou comigo sabe, né,
que eu fazia aulas, né, que eu comecei a ter que falar de química para explicar por que a ligação covalente do colágeno faz com que eu grude a metaloprotease, né? Então eu ia nesse nível para poder entender, né? Eu acho que todos esses anos eu sempre gostei muito de entender a questão química, né, e bioquímica dos produtos, né, para saber o que eu estou usando, né, porque hoje a gente vê pessoas usando coisas que quando você perguntar, você sabe de onde veio esse exossomo? A pessoa não sabe responder, não sabe nem o que é um exossomo, né, porque na verdade hoje banalizou, né, a febre do exossomo, e as pessoas acham que fazem medicina regenerativa porque usam exossomo, né, e não sabem nem o que é preparo de solo. Então, as modinhas, né, que a gente vê hoje, acabam banalizando muitas coisas, e acho que o fenol entrou nessa moda também, né, porque a gente, né, na plástica, né, Viviane, sabe que tem pessoas contadas nas mãos que fazem cosmetria, né, que sabem o que é trabalhar um queimado, né, e recolorir, né, um tecido, né, enfim, e você usar uma terapia como essa, né, de uma forma, né, sem um treinamento, né, sem tudo, né, que você não tem um treinamento, que você não tem um preparo, a gente acaba vendo aquelas manchetes, né, que saem no Fantástico. Não, exatamente. Clínica, a pessoa morreu. Claro, a pessoa quer fazer de qualquer jeito, não tem formação. Uma pessoa, uma influencer, se mete a fazer um procedimento sem completa noção de nada. E a pessoa que não pesquisou também é culpada, né? Porque, poxa, você não vai saber quem está te tratando, porque eu vi alguém postando, ela é ótima, porque, é claro, a pessoa, nunca uma pessoa dessa vai cobrar caro, ela vai cobrar barato. Então a pessoa, não, eu vou pagar barato. Só que hoje a gente vê muitos procedimentos banalizados, que nem os transplantes capilares, que a pessoa paga 5 mil reais e ela acha que daqui a 2 anos ela vai ter cabelo e área doadora para tirar, para arrumar a porcaria que fizeram no cabelo. Então, barato sempre vai sair caro. Né? Então, hoje a gente tem uma banalização não só disso, mas cirurgias plásticas feitas assim, sem consulta de pós-operatório, se a pessoa está viva, ok. Né? A gente que acaba vendo todas as tragédias, né, para arrumar com os curativos, né, a gente vê coisas absurdas. Né, acontecendo aí, por pessoas que se acham renomadas. Quantas a gente já viu, né, pessoas que eram não sei quantos mil seguidores, tudo cheio de heterogeneia, porque as pessoas têm medo de denunciar, né? Então hoje a gente vive, né, nesse mundo fake, né, de Instagram, né, porque, e essa pessoa hoje falando, né, ela falou assim, porque todo mundo mostra o resultado legal do peeling de fenol, ninguém mostra aqueles casos que deram errado. Né? Então é uma coisa que é polêmica mesmo, né? Eu acho que a gente nunca teve isso, a gente já trabalhou muito tempo, né, sem a necessidade de uma terapia agressiva como essa, né, que tem as suas indicações, né? Então assim, você vê uma pessoa realmente, né, com muita ruga, né? Aí sim você tem uma indicação, mas você vê pessoas que assim, né, não tem uma necessidade tão grande de se submeter a uma coisa tão agressiva, né? Então é complicado também, porque eu imagino que os profissionais, quando eles recebem uma pessoa falando, eu quero fazer peeling de fenol, se eu profissional não fizer, eu não sei fazer, eu vou perder aquele para uma outra pessoa. Então vou fazer um curso de final de semana, né? E assim a gente vê que hoje as pessoas vira as modas, né, Juan? É o que você falou. A gente está tendo hoje, né, um descarrego, né, de médicos sendo formados aí, acho que nunca teve tantos, né? E a gente questiona, né, a qualidade dessas universidades hoje em dia, e essas pessoas estão fazendo cursos, né, pequenos para serem especialistas e usarem o marketing na rede social para falar que faz e acontece. Né? Então, hoje a gente tem muito marketing, mais marketing do que ciência, na verdade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente que está dentro, né? Eu estou 20 anos dentro de centro cirúrgico, dentro de ambulatórios, de universidades, né? De sistemas públicos de saúde, que aí, assim, quem trabalhou no SUS sabe o que é medicina, né? E a gente que passou por isso, e a gente vê de tudo, né? E a criatividade do povo brasileiro para, né, passar o que a gente vê, né? Pessoas trabalhando horas e horas, turnos e turnos, né? Para poder sustentar uma família, né? Enfim, um sistema que é muito complexo, né? Bastante complexo, onde a gente vê, né, na farmacoeconomia muito desperdício acontecendo, né? Se eu imaginar que uma Europa tem 30% de desperdício, no Brasil vocês acham que é quanto? Acho que nunca nem foi feita essa conta, né? Porque deve ser muito grande, né? Verdade. A gente não sabe fazer conta. Também. Né? Então são várias questões, né, envolvidas, né? É muito mais amplo, né? Voltando, né, ao tema, né, que a regenerativo, né, que a gente vai viajando. Eu acho que foi um pouco disso também, né? No começo, como na verdade eu acabei entrando na parte dos ortobiológicos, né? Que na verdade é onde nasceu, né, a medicina regenerativa, né? Na questão da ortopedia, né? De você ter enxertos estruturados, né? No bone marrow aspirate, né? Que a gente acaba vendo muito mais publicações com concentrado de medula óssea, enfim, que também foi novo para mim, né? Porque eu geralmente
a minha vida inteira, a única especialidade que eu mais trabalhei foi a cirurgia plástica, né? Até quando eu fui para as fissuras, né? Reconstruções, e aí nas queimaduras, enfim, a vascular, né? Por estar envolvida também com feridas, né? A ortopedia foi também um caminho novo, né, onde a gente também acaba tendo grandes traumas, né, e aquelas mega feridas, né, que vão parar lá no HC, né, Viviane? E atropelamentos, né, enfim, desenvolvamentos, né, então tem muita coisa interessante, né, que você pode utilizar de abordagens, né, e também no tratamento dessas doenças, né, de dores crônicas, né, ou condições musculoesqueléticas, onde você pode abrir mão, né, de talvez, né, não fazer uma cirurgia aí, né, uma abordagem mais agressiva de colocar uma prótese, né, a gente tem estudos aí, né, o Dr. Felipe Erigou, por exemplo, mais de 40 anos na Universidade de Paris, publicando sobre o BIMEC, mostrando que ele salva pacientes, né, tira pacientes que vão fazer quadril ou joelho de próteses usando ortobiológicos, né, principalmente o BIMEC, né. Então, quando a gente começa a ver as outras, né, tipos de terapia que você coloca também numa finalidade mais voltada para a estética, né, a gente consegue ver também algumas abordagens, né, bastante interessantes, né, principalmente no tratamento de capilares, né, onde você pode ter alguns tipos aí de alopécias ou de condições que você pode prevenir de ter que fazer um transplante, né, então tem alguns profissionais que para eles, assim como para um ortopedista é um fracasso, né, eu ter que fazer uma cirurgia de prótese, para eles é um fracasso fazer um transplante de cabelo, né, então assim, porque eu uso ao máximo as terapias e abordagens regenerativas, né, em algumas vezes, até mesmo por eu estar envolvendo convênios ou operadoras, né, o profissional se sente obrigado de tentar fazer de tudo, mesmo que ele saiba que não está funcionando, para mostrar para a operadora, olha, isso não está funcionando, você está vendo que eu estou gastando dinheiro e não está funcionando? Posso tentar uma abordagem, porque eu não tenho mais o que fazer, né, de um ortobiológico? E aí a gente tem hoje, né, operadoras que conseguem fazer esse pagamento ou cobrir isso, porque a gente tem respostas, né? Então, também uma outra abordagem que aí na estética, por não ser convênio, mas ser, vamos dizer, particular, né? A pessoa acaba abrindo mão, pagando, né? E a gente sabe, né, que no Brasil tem a cultura, né, do parcelamento, que não tem lá fora, né? Então, a gente sabe, fazer uma cirurgia tem que ser em 10 vezes. O brasileiro quer 10 vezes, e 10 vezes é no cartão. Mínimo. O mínimo, né? E você consegue fazer, né, um procedimento, né? Que é diferente de quando uma pessoa, né, que ela, por exemplo, ela vai, né, num tratamento de um ortopedista, né, tratador, né? Então, por mais que ela seja uma pessoa que se cuida, ela gasta dinheiro, né, com estética e tudo mais, naquele momento ela não quer pagar em dinheiro, ela quer pagar no convênio. Só que o convênio não vai cobrir um tratamento desse, que óbvio que é mais caro, mas é efetivo. Então, a nossa cultura de consumidor, quando a gente fala em estética, não tem convênio para estética, então eu sei que eu tenho que pagar em dinheiro ou parcelado, né, particular, né? Agora, se eu tô com uma doença, eu não quero gastar meu dinheiro, porque eu tenho que gastar para outras coisas, para lazer, né? Então também tem os paradigmas, né? Eu acho que isso é uma questão cultural, e até porque o nome estética é errado, né? Estética é uma disciplina da filosofia. Não tem nada a ver, né, com assim, o que a gente... Olha, assim, pra você ter ideia, essa questão da estética, tem gente que só estuda estética, mas não estética como a gente tem essa concepção. Mas eu fui aprovada, isso em 1500, mais ou menos, né? Quando o Cabral chegou aqui no Brasil, eu fui aprovada lá na Liga Antigamente, né, tinha uma liga lá na Faculdade de Medicina. Cabral chegou e o professor Marcos fez a liga, né? E aí chamava Liga de Medicina Estética e Laser, né? Limel, foi a Limel que abriu a minha vida, né? Eu comecei tudo na Limel. E para entrar na Limel, nós tínhamos que fazer uma prova, era um curso de uma semana, e no final dessa semana, segunda, terça, quarta e quinta, tinha umas aulas. Aí, na sexta-feira, nós fazíamos uma prova, que eram questões a respeito do conteúdo que tinha sido trabalhado, né, nesses dias, e uma redação. A redação. E a redação que caiu para a gente, o tema da redação, foi justamente a questão de medicina estética. E eu sei lá, porque carga d'água, eu lembrei de uma aula que eu tive há muitos anos, também, né, mais ou menos lá no Império Romano, eu tinha tido uma aula. Porque as pessoas não sabem que, na verdade, a gente já morreu, né, Viviane? A gente só tem um plasma, né, regeneramos. Não. Por isso que a gente tem muita paciência. Mais ou menos quando Cristóvão descobriu que tinha América, eu tinha
fazia PUC lá em Campinas. Era uma adolescente. Era uma adolescente. Bom, naquela época eu era adolescente mesmo. E eu tinha tinha uma disciplina muito interessante, né? Que era uma disciplina de antropologia voltada para a medicina. Uhum. E eu tinha visto essa questão da estética. E aí eu achei que eu devia fazer a redação com as vistas da antropologia. Eu sabia que era um caminho que ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado. Porque não era assim, a princípio não era essa a ideia. E aí, depois que a gente fazia essa prova, a gente tinha uma entrevista. E aí eu fui fazer entrevista, e quem entrevistava a gente era o coordenador da Liga, que era ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Maurício de Maio. E, assim, tem coisas que a ignorância te protege. Como eu não sabia quem era ele, então eu fiquei muito com vontade. E ficou nervosa. Não sei de quem é. Eu falei, se for importante, que bom. Se não for, que bom também. E eu fiquei muito tranquila na entrevista, né? Fiquei muito à vontade mesmo. E aí ele falou para mim que ele não esperava um acadêmico do primeiro ano vir com essa questão da antropologia, né? Dessa questão da antropologia para a estética. E isso rendeu, bem depois, rendeu um artigo para a revista da Faculdade de Medicina. Eu tenho o artigo até hoje, foi, acho que, o primeiro artigo que eu escrevi na vida. E a gente veio construindo, eu penso assim, né? A gente veio pegando o nome, foi trabalhando o marketing em cima desse nome e foi desviando um pouco esse caminho. Por quê? Aí, pegando um gancho da medicina, da saúde regenerativa, né? Uma das aplicabilidades, por exemplo, dos concentrados sanguíneos, é a questão de uma melhora cicatricial. Uhum. E aí eu não tenho como não falar. Se a gente está falando de melhora cicatricial, não tem como a gente não citar queimadura. Uhum. E aí, o que é estética para nós? Então, é aquela cintura fina, é o terço superior no lugar, terço médio aqui no lugar, o olho sem o craquelado da base. Mas, para o paciente pós-queimado, não é esse o conceito de estética. Né? Então, eu acredito que assim, a gente precisa trabalhar, assim, né? Eu acho que a gente faz isso, né, Rô? Toda vez que a gente tem oportunidade de dar uma aula, de fazer um bate-papo, que seja, enfim, né? A gente tem que divulgar essas questões que a gente precisa tomar cuidado com o conceito. Eu sou ultra encanada com o conceito. Mas você é purista. Não, eu não sou purista. Eu acredito que o conceito é que vai me levar para uma indicação correta. Se a gente não conhece camadas da pele, fisiologia, o que é fator de crescimento, se é proteína, se é fator de crescimento, é gordura, o que ele é? Se o exossomo ele é feito de cálcio, se ele é feito de pedra, se ele é feito planta. De gordura. Agora a moda está na planta. Uma planta, né? É só uma proparose. O que ele é, né? Você vai fazer uma indicação equivocada. E quem vai pagar por isso é o seu paciente. E aí vale para tudo. Mas medicina regenerativa é um produto natural. Não é porque ele é natural que ele está isento de reações adversas medicamentosas, né? Só para completar, Vivi, você esqueceu também de uma coisa, não é o paciente, o paciente vai sofrer, mas o médico, né, ou o profissional que usou errado, né, hoje também sofrer processos, né? Porque hoje a moda é usar o que está na moda. Daqui a 20 anos, o que vai acontecer com essas coisas usadas sem ter uma grande, né, evidência científica, né? O que será que dentro desse exossomo eu estou transportando? Será que eu tenho alguma coisa? Isso vejo um paciente com câncer, o que eu posso ter ali que pode me entregar em outro lugar, né? Porque, assim, eu duvido que as pessoas façam exames para saber, né, se a pessoa tem algum componente, ou ela teve algum parente com câncer, ou já teve, né? Porque é a moda, é o imediatismo, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que estar bonito, é o melhor, né? Então, hoje a gente vê, assim, coisas bizarras, né? É que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando a gente vem de uma casuística, que foi o que acho que a Gi colocou, né? Que a gente vem de doentes muito graves, de pessoas muito graves, a gente não vai embarcar nessa de fazer um negócio, uau, nossa, né? Já me traz aqui um negócio, porque assim,
assim, você acaba, entre aspas, viciando naquilo que você está mais acostumado a ver. Se você está acostumado a ver complicações, e nós estamos acostumados a ver complicações, só seja outros profissionais, com boa intenção, má intenção, acontece, enfim, não é esse o mérito, a gente já tem os 2 pés atrás. 2 não, os 4. Você já fica mais receoso. E aí aquela coisa, se você tem essa ignorância, não estou chamando de ignorante ninguém, ignorância no sentido de desconhecer alguma informação, entre aspas, isso te protege. Ou coloca numa seara muito perigosa, né? Porque então, acho que a gente que viveu dentro de uma, né, no HC, ou no IANSP, onde você vê pacientes queimados, né, crianças queimadas, choque hipovolêmico, né, é que a pessoa que lida nessa parte estética não tá do outro lado. Então, por exemplo, para eu me submeter a um peeling de fenol, que eu vou provocar uma coisa que a gente sabe... Você vai provocar uma queimadura. Você vai fazer uma queimadura, porque depois você tem um estético legal, mas e o risco que eu tô correndo? Né, quantas pessoas a gente viu morrendo na hora de trocar um curativo? Sabe o que é morrer na sua frente? Toda queimada, desidratada? Então as pessoas não sabem o que é uma doença, né, um caso grave, né, porque elas são um mundo diferente da beleza, da estética, né? Então a gente que vê tudo isso, a gente já tem 1000 pés atrás com tudo isso que é mais agressivo. Né? E quando eu vou para esse mundo, né, do regenerativo, onde eu estou trazendo coisas autólogas do próprio paciente, né, eu tenho uma segurança maior, né, obviamente, né, de não colocar nada estranho, né, que cause algum tipo de reação, né? Eu lembrei o que eu ia falar com a Gisele. Quando a gente estava falando do colágeno, e agora eu lembrei disso, né, de colocar algo estranho, né, é que também uma das discussões que estava tendo com essa plástica lá de Dubai, lá da região lá de Milão, que ela atende também, na aula dela ela estava falando da questão da inflamatória, né, de você colocar alguma coisa diferente dentro do seu corpo, porque no passado, né, e eu já vi outros relatos de pessoas também, que o colágeno bovino é o que mais tem reações, né? Então o equino é o que menos tem reações, né? Na Europa se come muito carne de cavalo, né? Então você tem muito equino, assim como lá na Nova Zelândia tem a carne de ovelha, né? O ovino. Então são lugares onde você tem sobras, né? Sobra esse material, né? Então para fazer de repente um colágeno, até mesmo suíno na Europa a gente tem algumas grandes fabricantes, né? Porque muitas vezes esses produtos que a gente no mundo das feridas vê que tem colágeno, eles são comprados de outras empresas que têm os seus produtos, né, seus, mas elas vendem o material para outras, e que é o B2B, né? Enfim, fazem OEM, né? Que, enfim, então são grandes fornecedores desse material, né? E a gente tem ali um continente, né? Porque a gente trabalhou com esse tipo de colágeno, o continente isolado, né, na Austrália, que seria o colágeno proveniente aí da fonte mais segura, né, contra, né, enfim, vaca louca, né, qualquer outra tipo, né, de doença, né, onde você tem um continente isolado e esse gado, ele é confinado, ou seja, é um gado praticamente que ele vive dentro de uma UTI estéreo, né, é a comida controlada, é tudo controlado, então para não ter nenhum problema, né, da doença da vaca louca, por exemplo, né, porque você tem toda essa questão, né, de segurança, né, e hoje a gente vê lugares, né, ou países, né, principalmente, né, a Coreia do Sul, né, ou mais asiáticos, que você encontra produtos de muita alta qualidade, né, até porque a Coreia do Sul hoje, né, junto com a Turquia, ou mesmo, né, com Milão, ou outros países dali, que hoje lideram a produção desses produtos, né, mas assim como tudo que a gente tem em excesso, a gente acaba também tendo, né, coisas que não são tão boas, né, porque você acaba tendo muita concorrência, né, aquele velho ditado, né, do que é chinês, né, a gente tem um preconceito com as coisas da China, mas tem muitas coisas muito boas, né, mas imagina que é uma população gigante, a Índia, né, a educação na Índia é muito melhor, né, são assim, grandes cientistas, né, que saem melhor que a Europa, inclusive. Melhor que a Europa, inclusive, né, então a gente vê essa mão de obra, né, da Índia sendo usada, né, em alta tecnologia, em inovação, né, e você tem coisas muito boas também, mas você também tem coisas muito ruins. São fortíssimos, né, em STEAM. Exatamente. Ciência, tecnologia, matemática, é indiano. Exatamente. Eu fiz um curso de inteligência artificial e o meu professor era um paquistanês. É Paquistão também, eles têm bastante coisa de materiais instrumentais. Maravilhoso o curso. Foi um curso incrível e eu tive um professor, ele é professor de Yale, e foi um curso online, e ele é um paquistanês, assim,
mas líder em inteligência artificial para a saúde. A gente acaba tendo um preconceito, né, de falar, do Paquistão, nem sabe onde fica o Paquistão. Eles sabem onde fica o Paquistão. Então, Juan, eu vou colocar um artigo aqui, daqueles que a gente compartilhou à tarde, para que todo mundo possa ter acesso, e aí depois eu deixo lá, mas eu queria só chamar a atenção, eu acho que eu vou mexer, não, acho que eu consigo mexer aqui nessa tela. Esse artigo é uma revisão, é um tipo de revisão, em inglês eles falam, né, essa comprehensive review, na realidade ela é uma revisão narrativa, tá, em português. Ela não tem um método muito, como que eu vou dizer, sistematizado, como a gente tem na revisão sistemática, tá? Mas ela tem, gente, essa parte aqui que é muito legal. Eu não sei se fica bonito para ver, né? Eu não tenho dimensão, gente, se é legal. Fica pouco, né? Não dá para enxergar direito. Eu acho que depois tem que aumentar a tela quando for assistir, né? Mas essa parte aqui, Rô, né? Eu até ia depois pedir para a Rô comentar, que é justamente, né, das frações, como a gente obtém as frações. Então, hoje a gente já tem artigos que mostram a obtenção dos produtos já com uma... Eu não gosto dessa palavra, gente, eu não gosto da palavra protocolo, mas você tem um caminho a ser seguido que outros já vieram fazendo, enfim, e tiveram sucesso, né? Para que hoje você consiga, então, trabalhar com esses produtos biológicos de maneira mais segura, né? Esse artigo, ele é uma revisão zona, tá? Não tem muita coisa, né? Você vê aqui, eles fizeram uma avaliação, como é que ele coloca aqui? É ampla, né? Essa palavra em inglês é amplo, de dermatologia estética e medicina estética, que são palavras que aqui no Brasil, principalmente medicina estética, a gente não deve usar, né? Que se valeram de PRP, e ele só olhou o PubMed, e ele procurou artigos até 2020, então já tem uns complicadores metodológicos aqui, mas, enfim, ele teve boa vontade de ir lá fazer, isso que é o mais importante. E aí ele foi encontrando, né, aplicações, né, então, como resultados, então, para rejuvenescimento da pele. Então, ele traz, então, aqui os estudos que trabalharam, inclusive, 2 deles foram ensaios clínicos randomizados. Então, já começou a se construir, né, um corpo que futuramente será um corpo de evidências, né? Uma melhora cicatricial, a questão da alopécia, né, Juan, que você acabou de comentar, né, que tem muita aplicabilidade, né, dos concentrados para essa finalidade. Para contorno da desordem pigmentar, então, para hipopigmentação, né? Principalmente para hiperpigmentação, né, para controle de melasma. Então, veja, começou a surgir aí um negócio, né? E aí não tem como, né? Qualquer coisa no planeta vai ter um limite de aplicação. Ele vai ter olha, até aqui eu consigo te ajudar, daqui para frente não sou eu, né? Eu vou precisar de ajudas. Então, aqui ele tinha separado, eles não envolveram, por exemplo, procedimentos que colocaram também microagulhamento, peelings à base de laser, mas a gente sabe que também é possível, né, de serem associados os procedimentos, tal. Aqui também achei muito bonita essa tabela. Então, são coisas que hoje a gente tem como estudar, né? E outro dia eu escutei... Peraí, acho que eu estou voltando, né? Está na tabela. É que ele faz a discussão dividindo. E aqui ele nem tinha colocado como objetivo do trabalho, mas veja, eles colocaram aqui um de healing no final, né? Porque não tem como falar desses concentrados plaquetários, sanguíneos, enfim, se a gente não trouxer a questão da cicatrização de feridas, porque esse conhecimento veio muito daqui, né? Ele ajudou muito aos autores, né? Que hoje trabalham com correção de alopecia, de cicatriz, de hipopigmentação, hiperpigmentação, a desbravarem novos caminhos, né? Então, eu achei bem bacana, assim, bem interessante você ver
para feridas, a gente já tem revisão feita pela iniciativa Cochrane, né? Então, já está num outro momento do coisa. E para essas correções aí de ordem estética também chegará esse momento, tenho certeza disso, né? Eu acho que é um artigo interessante e que, na minha humilde opinião, tá, gente? Não estou obrigando ninguém a ler, mas eu acho que seria interessante, né, depois acessar e fazer isso. E aí eu vou compartilhar um outro. Vivi, só para terminar esse artigo, que no finalzinho você falou de cicatrização, né? No final ele fala a revisão da cicatriz, né? E ele fala a questão também do impacto do PRP no estímulo ali, nos efeitos da matriz extracelular, nessa remodelação, né? O potencial benefício para uma cosmese melhor também, né? Que a gente vê também quando a gente entrega a matriz extracelular do rumen de ovelha, por exemplo, né? Eu estou entregando, então aquela cicatriz ela vai ficar mais funcional, né? Assim como eu falo do rejuvenescimento, né? Também, né, também impactado pela densidade da matriz extracelular, né, pela questão do engrossamento das fibras de colágeno, né, melhora dessa qualidade, né, então tudo isso, na verdade, a gente vai ter esse efeito, né, dessa entrega, né, de fator de crescimento pelo PRP, né. E em um outro artigo, Juan, que eu li, e Juan, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o autor desse outro artigo, só que não é um artigo de acesso livre, ele diz o seguinte, que qualquer concentrado sanguíneo, ele tem como unidade funcional, né, os fatores de crescimento. Então, a chave é a gente entender a fisiologia que está em volta nesses fatores de crescimento. Então, de novo, né? A gente está muito acostumado a falar disso e a discutir sobre fatores de crescimento, principalmente quando a gente, há 15 anos, mais ou menos, a gente começou a falar de senescência celular, né? Qual que era o mote ali, quando a gente ia fazer, né, a diferenciação entre uma ferida aguda e a ferida crônica? A gente falava, né? Esse daqui tem isso, mas assim, o tchan era quando chegava lá embaixo no slide, estava lá, senescência celular, né? E aí, outro dia, eu estava aqui também numa live, até eu falei isso para a Rosângela, eu falei, e agora, a senescência já é alguma coisa que a gente já domina, e a gente vai ter que começar a entrar na estrutura dentro dessa célula e começar a falar, por exemplo, de envelhecimento de estrutura celular, e falar de mitocôndria. Então, se a gente não conhecer, não entender, né? Porque, assim, na realidade, a própria plaqueta, ela já está dentro de um megacariócito, né? Que ela, quando ativada, ela libera os seus fatores de crescimento. Quer dizer, a gente já trabalha com esse conceito, né, de síntese, armazenamento e liberação há muitos anos. E esse autor, ele traz justamente isso, né? Que a gente precisa conhecer e dominar muito esses fatores de crescimento e a capacidade que esses fatores têm de fazer comunicação celular, né? Então, eu não sou suspeita, né, gente, que eu adoro falar dessas coisas, então eu já preciso parar. Vivi, quando você começou a falar lá atrás, eu pensei que você ia falar do Becapermin, né, que a gente usava em pé diabético, porque a Johnson lançou o fator de crescimento derivado de plaquetas, lembra? né? Era PDGF. Era PDGF. E na moneta que está aqui vai lembrar do Becapermin. Né, Rô? A gente chegou a ter vontade de usar, mas não veio. Você usou? Eu usei. Porque era da Janssen, na verdade, né? Era um tubinho, mas era tão pequeno, né? Era gotas, né? Que você botava, caríssimo, né? Caríssimo. Foi uma paciente que importou, assim, dias contados para amputação dela, uma ferida que não ia. Nossa. E naquela época, estou falando de, sei lá, mais de 20 anos, né? Atrás, tem mais de 15 anos isso, né, gente? 20, né? Que quando eu entrei já tinha. 20 anos. Eu era recém-formada. E aí eu lembro. Estava no Samaritano visitando a Rosângela. Isso, a gente ia visitar a Rosângela lá. Foi isso mesmo. E aí eu lembro que ela estava assim, com uns dias contados, porque naquela época, para se amputar, né, assim, eles não eram tão criteriosos, né? Não, isso está comprometendo, tá? Te trazendo aí episódios, idas e vindas de infecção. Não, vamos resolver. E aí ela trouxe, era 3 gramas, um saquinho,
a gente ainda não entendia como que armazenava aquilo, sabia que tinha que ser refrigerado, quanto de temperatura, era assim, uma gota, e olhe lá, né? Era tudo muito. E hoje a gente consegue, né, trabalhar esses fatores da própria pessoa com um custo muito menor, né? E ali, na hora. É uma importação, é absurdo, imposto sobre imposto. A Alina está se manifestando aqui, que ela usou muito também, que eu lembro, ó. Mas foi com a Lina. Eu, na época, trabalhava com a Lina. Ela que deu essa oportunidade de eu conhecer. Foi na Biosanas. Né? Porque a Biosanas, ela sempre teve uma clientela muito diferenciada. E aí, uma paciente que foi da Lina, eu atendia junto com a Lina na época, e aí ela comprou e assim, né, salvou o dedo da paciente. Foi incrível. Né? Porque, aliás, assim, fator de crescimento eu conheci naquela época, né? Há 20 anos atrás, com a Lina, e depois de 20 anos é que agora eu conheço, né, esse universo. Mas, ele vinha como Regranex, né? Regranex, né? Que é a marca, né? Regranex, era a marca, né? Mas o princípio ativo era becaperlenin mesmo. 15, mas ele tem muito artigo publicado, viu? Tem bastante coisa. Ele tem muito material, ele não é um... É a indústria farmacêutica, e não era nem a Johnson, era não era a Janssen, era a Janssen, né? Mas ele tem um material bem interessante, né? E depois a gente começou a falar muito isso quando os colágenos tópicos chegaram. Né? E foi um desafio, né, gente? Porque... Colágeno metaloprotease, neutrófilo elastase. Exato, não que, foi que era a IPA, depois tinha o uncheck para você saber, né, os marcadores da Alicia, né, enfim. Uncheck. Alero. Que não veio, que a gente achava, né, que também ia ser um negócio bem legal, né, que ia ver se tinha, né, atividade elevada de protease, se não tinha. E a gente, assim, porque isso era um indicador importantíssimo para você colocar o Regranex, por exemplo, em uso. Porque se a gente tivesse, a gente sabia que, né, seria, lógico, né, depois de tomar todos os princípios, né, de cuidado básico com a ferida, né? E essa semana mesmo, né, Juan, a gente falou, nossa, a gente tinha ferramentas tão simples, né? E depois o negócio foi complicando, e não sei por que a gente não levou aquilo, né, assim, mais para frente. Porque acho que faltou a gente validar algumas coisas, né? É verdade. E isso que a gente não pode perder na estética. Porque assim, toda disciplina tem sua dificuldade, né? Isso é uma clínica, né? A clínica é mais tranquilo, porque você dá medicação colorida, é mais fácil. Tudo bem, tem suas limitações também. Mas tudo que é cirúrgico, claro que ele tem uma limitação. E na estética também vai haver uma limitação, mas é possível, é totalmente possível. Vai melhorar a qualidade da pele. Poxa, para que tem cotomíter? Né? Para que a gente tem skin analyzer? Para que você tem hoje microscopias? Você tem microscopias importantíssimas, né? Mesmo para você acompanhar... Na tricologia, né? Seja um produto biológico, ou que nem a gente estava falando um pouquinho antes, né? De bioestimuladores sintéticos, principalmente os sintéticos, em que você precisa da reação inflamatória para gerar o efeito que você está esperando, seja de reestruturação, volumização, enfim, aquilo que você se propôs a fazer. Por que a gente não usa termografia para medir processo inflamatório? Então, como que não tem? Não é? Né? Eu me lembro que quando a gente começou a usar, gente, peeling, coisinha simples, ácido glicólico a 30%, retinóico a 8% para melhora cicatricial de queimado de face. A gente, isso eu estou falando, de novo, Cabral chegou, trouxe com 5 ácido glicólico e o retinóico. E daí lá no HC a gente começou a usar. O que a gente usava? A gente usava pontos, e aí o cirurgião sabe isso. Você tem pontos de marcação de beleza, né? Então você sabe por que Gisele Bündchen é bonita? Porque ela tem um ângulo X, porque ela tem uma simetria, né? Da testa, não sei o quê, tem toda essa marcação que já é feita.
Em cima dessa marcação, o que a gente começou a usar? Paquímetro digital, para a gente entender o quanto que aquela pele esticava. Quando era a tese, por exemplo, do César Isaac, a gente queria ver a capacidade de abertura da boca para cicatrizes, né, hipertróficas ao redor da boca pós-queimadura, usava micrômetro. Nós fomos aprender com o pessoal da engenharia. Então, como que não tem? Lógico que tem. Por mais que seja clínica a resposta, claro que tudo que é matemático é melhor. Mas assim, melhora cicatricial. E aí você lê no artigo, teve uma melhora cicatricial. Você vai procurar nos hospitais, não usou nada. Foi subjetivo. É muito subjetivo. E a gente tem que encontrar essas ferramentas. E é possível a gente fazer essas medições, né? Então, eu penso que a gente tem aqui difundir esse conhecimento, né, esses saberes, para a gente melhorar essas questões também, né? Eu vou compartilhar um artigo, vou conversando, vou compartilhando. Sim, eu vou só comentar também uma outra coisa que a Priscila, de Distrito Federal, está falando aqui, né, da questão que a gente até conversou pessoalmente lá no Sinfer, né, quando a gente se encontrou, da questão da padronização, né, dos métodos de PRP, né, porque hoje você tem um monte de fórmulas, né, de centrifugações, de produtos, né, e a gente vem com uma nova onda aí também de falar de produtos que são sistema fechado, né, porque numa Europa o sistema aberto é uma coisa inconcebível, né, então até por isso, né, um dos motivos da proibição, que eu acho que vai um pouco na onda do pilindifenol, que é, assim como você tem numa grande civilização, né, uma China, né, para você conseguir controlar aquele monte de gente, muitas vezes você tem que ser muito rígido, né, e restringir para todo mundo, porque é tão difícil de controlar, né, que o PRP foi mais ou menos isso, né, por toda a banalização, né, que foi acontecendo, é melhor que ninguém poder fazer e para tudo, né, e agora o pilindifenol também, vamos parar com tudo, vai morrer mais alguém, então para, e todo mundo, né, que gosta, que sabe utilizar, acaba sendo punido, porque alguém não soube utilizar e aconteceu uma coisa ruim, né, então falta, né, muito disso. Nós usamos muito fenol lá no HC, muito fenol. E só que nós fazíamos no centro cirúrgico, paciente monitorizado. Assim, foi zero problema, foi zero complicação, né? Você sabe fazer uma técnica, né? E sempre fez com dois objetivos: sempre a melhora da qualidade cicatricial em grandes queimados, né? E também para os pacientes que vinham de estética. Assim como, né, que foi uma doação, inclusive, do IPEM, da doutora Denise Zezel, o primeiro laser de CO2. Então, a gente fazia grupos controles, inclusive, para fenol, usando laser, fazendo resurfacing profundo com CO2, né? E também, só que no centro cirúrgico, o paciente monitorizado, o carrinho de parada ali do lado, o médico fazendo. Então, teve complicação? Não. Não teve. Variáveis controladas, né? Assim. Você tem que controlar as suas variáveis de risco, né? Então, você tem que fazer isso tudo muito controlado, né? E eu coloquei aqui esse outro artigo, gente, para a gente mostrar também. A semana passada, a Rô fez uma lembrança muito importante, que a primeira pessoa que publicou, né, um artigo nacional falando do uso, né, de concentrados sanguíneos, e aí o dela foi voltado para a ferida, foi a Diana Vilela, né, nossa amiga e tal. E aí eu pedi para a Diana se a gente podia dividir o artigo dela, mas o artigo dela é de acesso fechado, gente. Então, eu não consigo compartilhar o trabalho da Diana. Eu posso deixar o título direitinho, a revista e tal, mas ele não é de acesso aberto, por isso que eu não coloquei ainda a divulgação, mas posso passar o DOI, enfim. E esse daqui, chamando, né, uma coisa puxa a outra, e sempre nas lives eu gosto muito de escutar, às vezes o pessoal que está no Instagram, principalmente, divide isso com a gente, colegas que estão ali na assistência ou que estão trabalhando, né, com determinados assuntos, e eles trazem, né, falam, olha, fulano está fazendo isso, publicou aquilo, defendeu o mestrado, não sei o quê. E esse artigo aqui que está na tela agora, ele é da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru. E, então, são duas colegas, né, são duas brasileiras, quer dizer, colegas, enfim, né, no sentido de serem brasileiras, eu não sou dentista, mas
que também publicaram, né, falando de concentrados autólogos plaquetários, né, para rejuvenescimento facial. Também foi uma revisão sistemática, né, e aí elas, né, depois também trouxeram, primeiro elas fizeram um levantamento, a história e a evolução do uso, né. Então, eu acho esses artigos, assim, muito importantes, né, para que a gente, justamente, né, a gente conheça do que a gente está falando, né, para a gente não ficar falando coisas sem sentido, né. E essa foto aqui é uma pena, eu não consigo aumentar, mas depois esse daqui, sim, é de acesso aberto, a gente consegue deixar. Ela mostra cada um dos fatores de crescimento e por que eles são responsáveis, né, pelo qual processo, pelo qual fenômeno esses fatores de crescimento são responsáveis. É uma outra revisão que eu acho que vale bem a pena. E aí ela coloca, ó, a primeira geração, então PRP, depois ela coloca aqui também, né, então, o tipo, né, de concentrado que você pode obter, qual é o objetivo desse concentrado, os principais resultados e as referências de onde elas tiraram. Na verdade, elas fizeram um pouquinho, assim, do que invertido não significa que é errado, é só invertido, daquilo que a gente está acostumado a ver, porque a gente geralmente pega a referência e coloca o que tem no artigo. E aqui elas sintetizaram o concentrado e o objetivo, e depois nos trouxeram a referência, né? E aqui tem vários artigos, né? E já mostra a segunda geração. E aí elas fazem, então, depois, né? Aqui, ó, a segunda e a terceira geração, então, PRF e IPRF. Então, elas chegaram até a terceira geração, é um artigo bem novinho. Poxa, eu achei, assim, super bacana, né? E o Juan que compartilhou esse artigo comigo. Então... O Bruno que mandou, na verdade, nosso querido Bruno Lima. Ah, então, foi muito legal. Eu sempre gosto de mostrar os... Brasileiros, né, também. São brasileiros. Eu acho que vale a pena, né, a gente... Eu vou só tirar, depois eu coloco lá, né, porque a gente também tem que, né, prestigiar mesmo o trabalho, né, do pessoal que está aqui, que está aí montando essas evidências, né, e elas fizeram com esse intuito, para rejuvenescimento facial. E outra coisa que também é bastante frequente na literatura é a questão da alopécia, né? Então, para uso para alopécia. E aí, depois, milhões de usos, né? Ortopedia, medicina do esporte. Eu vi para medicina... É para glaucoma, Viviane. Oi? PRP em glaucoma você pode usar. Oftalmologia, né? Eu não li o artigo, mas eu vi que tinha, né, lá no PubMed. Estética íntima, ginecologia. Estética íntima, né? Então, a ginecologia... Eu já contei essa história, mas só para retomar, na verdade, esse universo eu acabei mergulhando por conta de um paciente oftalmologista. Ah, é? Ele é professor numa universidade pública, né, uma universidade de São Paulo, e ele é diabético, né, ele tem todas as complicações, né, da doença, enfim, e ele pediu, ele falou, olha, vá, busca, porque eu preciso disso. Eu salvei muitas pessoas quando eu estava lá na academia, né, mais atuando mais, com PRP, a gente fazia colite em pessoas que tinham lesões de retina, né? E na época, é claro que por ser uma universidade, algumas coisas são mais fáceis, né? Outras acabam restringindo mais, mas ele foi um grande incentivador. Então, na oftalmologia, existe aí uma construção já feita, né? Que legal. E aí outras áreas pegaram o começo. E a gente está com a professora Mônica, querida, Antargamba, né? Uma outra entidade aí, né, da Unifesp, mandando grupo da pesada intelectualmente falando, né? Tô falando que se juntar 20 anos de cada um aqui dá um século já de experiência. Por isso que eu falei que a gente já não veio. Quando o Cabral chegou, vocês não estão acreditando. Professora Mônica, a gente é um plasma que está aqui falando com vocês, tá? Nós somos literalmente uma entidade, entendeu? Entidade é uma sessão de mesa branca aqui.
Na verdade, professora Mônica e Linda Moneta foram uma das primeiras enfermeiras da Johnson. Eu nem tinha que era um Baby Johnson nessa época. E elas são maravilhosas, né? Beleza. Não, o que elas contribuíram e contribuem, né, até hoje. Sim, Emília, né? Enfim, essas pessoas. Sim. Que eu tô falando que eu já falei no Sinferus, porque eu vou fazer uma festa que vai chamar Os Jurásicos. Vou pegar aquele restaurante que tem dos dinossauros e todo esse povo da pesada, vou chamar todo mundo lá. Ai, Juan. É pra gente lembrar desses tempos. Tá convidada, hein, gente? Aí, ó. Pode ter seu tema de aniversário do ano que vem, Juan. A Linda falou que tá fora. Eu não, eu vou. A professora Mônica gostou. Falou verdadeira mitose. Aquele primeiro artigo lá que você mostrou, Vivi, antes que eu esqueça, que eu achei bem especial naquele artigo, é porque ele fala direitinho, né, do processo de obtenção do PRP, né? Como você centrifuga, aí a segunda etapa, a segunda centrifugação, e aí ele já começa a despertar para aquela discussão da semana passada, baixa força, alta força, né? O que você consegue extrair quando você submete a uma rotação maior e por um tempo mais prolongado, né? E quando você faz uma rotação menor e por um tempo, né, mais curto, né? O que você consegue extrair. Então, ele é um artigo bem didático, assim, para a gente entender essa coisa de alta força, baixa força. Uma outra coisa que é legal também, que falando nesse tema, é a questão da centrifugação também, né? Que a gente tem alguns estudos, depois eu posso mandar para vocês, né? Da questão da rotação em forma basculante, né? Na báscula, porque você vai ter a centrifugação em 90 graus, na maioria do seu tempo, onde você tem uma força centrífuga concentrando com mais força, né? Então, a concentração plaquetária vai ser maior nesse produto, né? Então, é uma coisa que é bem importante, né, de a gente avaliar também na questão do tempo, né, dos ciclos e o rotor, né, dessa centrífuga. Você vê, não é uma questão assim que a gente possa, como eu vou colocar assim, não tratar em detalhes, né, gente? Ela precisa ser, é um assunto que você precisa ter tempo, né? Então, quando você decide se debruçar em cima disso, precisa, de fato, ser uma entrega total, porque não é óbvio. Parece simples, né? Você fala, é aquela coisa do nosso conceito equivocado. É natural, é tranquilo, né? Não é tranquilo, né? E essa coisa de buscar o atalho para entender de uma forma mais fácil. Eu, particularmente, todo mundo sabe a minha posição, eu sou terminantemente contra. Então, né, eu me lembro, às vezes, né, que eu tomava até algumas broncas, não broncas no mau sentido, não é isso. Mas, assim, o Juan vai lembrar disso, né, quando a gente começou lá atrás, já desci da caravela, lá da aula, que a gente, né, às vezes eu pegava assim, falava, olha, vocês precisam lembrar um pouco do conceito de bioquímica, do conceito, né, de química orgânica. Quantas vezes, quando começaram os curativos com prata? Prata, meu Deus. Conhece, né? Um pouco de química orgânica. Se você não conhece química inorgânica, porque a gente está falando de metal, como é que você vai entender, né, a função, a reação de oxidação, se ela é reversível, se ela não é, né? Porque ela é uma reação reversível, né? Exatamente. Então, isso tudo... E aí eu falava, mas tem que ir mais devagar, não pode aprofundar tanto. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que ir fundo. Porque eu acho que o que você está falando é bem legal, Vivi. Eu acho que traduzindo para quem às vezes não pode estar entendendo o nosso papo, que é assim, para você facilitar uma venda, né, ou para você entender, muitas vezes você tem que infantilizar aquilo. Então você coloca lá no desenho um curativinho chegando, baixando, e uma pedra embaixo, e uma chuvinha de prata que vai matar só a bactéria. Não, gente, isso é tudo errado. Não é só ele vai na bactéria, não, ele mata todas as células, boas e ruins, e você tem uma guerra naquele momento, que naquele momento eu quero que mate tudo, que as ruins morram e num ambiente em vivo. E nunca vai ter um estudo falando sobre isso, porque eu não vou conseguir fazer um estudo eticamente, né,
mostrando lá, tirando uma biópsia a cada hora para mostrar quanto que está matando ou não, né? Então, não, isso não vai existir nunca. Você imagina que, né? Porque todos os livros de farmaco, né? No livro de farmacologia, a grande seção quimioterapia, ela envolve antibiótico. Exatamente. É que a gente associa quimioterápico só ao tratamento do câncer, mas não, se você pegar lá o livro de farmaco, eu tenho guardado aqui até hoje. Ele tem lá a grande divisão lá, quimioterápicos, e aí você tem imunoterápicos, e tem os antibióticos, né? Então, você tem, lógico, né? Quando você toma amoxicilina desnecessária, e a gente falando agora de preparo de solo, então você pega um paciente que é viciado em tomar amoxicilina, sei lá, qualquer coisa, eu sei que está errado, tá? Mas a gente sabe o que acontece. Está com gripe, vai lá e toma amoxicilina. O que ele faz com a flora intestinal dele? Destrói. Destrói. Acabou. Né? E aí vai lá, mas então, aí a gente vai falar de coisa lá, vai falar de desbiose num paciente que é super usuário de antibiótico, principalmente aqueles que fazem por uso. Tem a receita. A receita a gente consegue em qualquer lugar. Isso daí é hipocrisia. Até sem receita dá para comprar, Viviane. Pois é. Você compra no WhatsApp, não é o WhatsApp, como chama aquele da comida lá, o iFood? iFood, como que chama o outro lá do Mercado Livre? Mercado Livre, então, você compra. E aí a gente está falando de uma questão que os pacientes, né, a gente tem essa questão da automedicação. E hoje a gente sabe o quão arriscado é. Você acha que isso para lesão não acontece? Né? O Nebacetin, que vive, a gente sabe que usa, né? Não estou falando que está certo, você está errado, não é o mérito, mas eu acho que é isso que a gente precisa se prevenir com tudo. Então, eu acho que a gente só consegue fazer isso levando essa informação. E esse tipo de informação não é uma informação tão simples. Então, você falou, não dá por meio de um desenho animado a gente explicar. A gente precisa, de fato, se debruçar. Eu acho. Uma coisa só para... Eu vou falar o comentário que o pessoal está falando aqui, mas só para não perder o gancho que a gente estava comentando naquela hora da centrífuga e das questões microscópicas, né, e químicas, né? Então, hoje você tem, além desse cuidado, né, da centrífuga, você tem tubos que internamente tem um micropolimento especial para você evitar a colisão dessa célula, né? Ou se você tem um SVF, você quer... Né, sabendo que ele gruda em plástico, você quer que aquilo fique no seu produto e não no plástico, né? Então, você tem que entender qual é o tipo também daquele plástico que está sendo usado num sistema fechado, né? Para saber que aquilo vai ser melhor. Então, né, a gente que é chato, né, a gente quer saber dos mínimos detalhes, mas é porque a gente precisa entender do que está sendo feito. Porque em mim eu vou ler o que eu estou sendo usado, né? Se eu, né, fosse profissional de saúde, eu também leria toda a bula e saberia de tudo que eu estou usando num outro profissional, num outro ser humano, né? Porque eu estou colocando aquela vida, né, nas minhas mãos, né? Então acho que isso é um mínimo, né? A gente estou vendo aqui a Ira Maia comentando, minha querida também amiga aí de Montessori, né, de muitos anos, falando também que o costume de não se ter, né, um hábito de prescrever probióticos depois do uso de antibióticos. Né, depois eu tenho aqui a professora Mônica também falando, grande professora Viviane, uma excelente em fisiologia da cicatrização, uma grande metaloprotease unida a grande Rosângela. Ele é eu sou a matriz de fibrina que vou conectando as pessoas. Que ótimo. Eu quero ser invadido por colágeno. Eu também. Então vou mudar do É isso, eu estou precisando bem de colágeno. Então, mas eu concordo, a gente tem discutido pouco essas coisas, né? Eu acho que vem bem a calhar, né? Essa questão da gente ter trazido um produto que vem ganhando a preferência dos profissionais, a gente vê que vem ganhando, né? Os biológicos, e a gente falar que não é só isso, não é só colocar o doente ali sentado, fazer uma punção, né? E catar o negócio e espirrar ali né? Eu vou pegar a mesma seringa, sei lá, dou uma chacoalhada lá na centrífuga, tal. Não é isso, né? Aí vem aquela história lá do comecinho, né? Claro que a gente está falando ainda num momento, não sei se
chegará em outro período, tá? Mas vamos pensar agora, que são procedimentos ainda de ordem particular, né? Que vai fazer no consultório, tal, não sei o quê. E assim, você tem um material a ser comprado, né? Se você comprar o tubo de plástico para coisa, lá no Mercado Livre, vai ser barato. Mas se você fizer a compra do tubo adequado, do sistema fechado, da centrífuga, não sei o quê, tudo vai ficando caro. Então, quando você vai precificar, eu, pelo menos, tenho essa mentalidade. Eu tenho que oferecer algo que seja muito bom para que eu possa fazer. E não é falar, eu vou chutar o balde. Não é questão de chutar o balde. A questão é você fazer a cobrança por um valor justo. Mas você, de fato, esteja entregando algo que né, e lógico, a gente vai fazer todo o restante do acompanhamento, mas que você tenha uma grande chance de sucesso, seja para melhora da face, seja para melhora da cicatriz, da alopécia, da ferida, enfim, onde a gente, o tipo de paciente que a gente estiver tratando. E você simplesmente entregar, gente, eu acho que não é isso. Né? E eu acho que só aquela pergunta que a Rosângela fez na hora que você falou dessa questão também da entrega, né, e até mesmo do peeling, dessa ansiedade do paciente que não está acostumado com a regenerativa, né, de alguns profissionais tentarem falar, olha, existe um outro caminho, né, que hoje é uma tendência lá fora, né, já é uma tendência a questão do natural, né, então, como a pessoa vem com aquela ansiedade de quer mudar, né, que ela quer mudar a autoestima, talvez uma abordagem um pouco mais, né, simples, né, mas que alguma coisa ela já vai ver de melhor, é fazer um peeling comum, né, simples, né, não um peeling de fenol, que você já vai melhorar um pouco aquela pele e fazer então uma terapia como essa, um PRP que não vai dar resultado ali no final de semana, né, ou a gordura, ou o SVF, enfim, né, mas você vai ter que fazer com que a pessoa entenda que aquilo lá vai ter o seu tempo. E aí a gente já tem um outro público vamos dizer, de mulheres maduras, que elas têm medo de fazer esses procedimentos para não ficarem deformadas. Então, essas pessoas hoje são as mais adeptas a esse tipo de procedimentos, né? Que a gente tem aí os ortobiológicos, né, as terapias biológicas, porque ela sabe que ela vai sair dali sem parece que não aconteceu nada, né? Ou mesmo um bioestimulador, né? Enfim, onde você, né? A gente sabe também que um bom preparo, né, de algum bioestimulador, se eu não fizer direito também a dissolução, aquilo lá a gente vê em cirurgia de face, né? Horas removendo, né, produto que foi mal dissolvido, que não dissolveu, empedrou tudo, né, e depois quando eu tenho que fazer alguma coisa, fazer uma injeção, eu tenho ali o plano, aí você compra aquela injeção, aquelas cânulas da China, né, que são mais baratas, mas elas entortam, ela encontra um bloqueio desse, ela entorta e você vai entregar o negócio no plano errado, né, então são vários problemas, né, que a gente às vezes quer pagar mais barato, e o barato, eu sempre falo isso, gente, o barato sai caro, então cuide, né, de ver o profissional que está usando, se realmente aquele barato não vai sair caro para você, né, porque a gente está falando de saúde e hoje as coisas estão muito banalizadas. A gente tem que tomar muito cuidado. Você fibrose tudo, né, pô? Você faz fibrose no rosto inteiro. Tudo. Aí você vai ficar pior do que estava. É melhor deixar cair do que ter fibrose. É melhor cair do que ter fibrosado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Isso. Bom, se deixar, a gente vai ficar falando até amanhã, né? Já falamos 1h30, uma hora e meia. É que a gente nem me falamos muito, que somos italiano e espanhol, né? Então, acho que a gente pode marcar uma outra live. Então. A doutora Mônica está falando assim, longe do fenol, Deus me... O que é? A professora Mônica falou assim, completando a Iramaia de não ter, né, a prescrição depois de um probiótico, né, da questão da prescrição também de interleucina, né, e longe do fenol, meu Deus. Longe do fenol. O que a JPP marca aqui, professor? É a minha marca, Juan Pablo Plata. Longe do fenol, gente. Tem milhões de coisas que podem substituir o fenol. Você tem um produto que você sabe que é cardiotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico. Mas ele faz um peeling profundo, ok? Aí você tem laser, né? E aí você pode fazer laser de CO2, superficial, médio e profundo, que não é hepatotóxico, que não é cardiotóxico, que não é nefrotóxico. Qual é a vantagem de você fazer indicação? Eu não consigo entender.
Aí eu acho que é falta de conhecer as opções. Exatamente. Se você conhece, você vai falar, bom, peraí, né? Você quer? Vamos fazer? Vamos fazer. Lógico, tomando todos os cuidados. Mas, ó, a gente tem duas opções. Você quer um peeling profundo, né? A sua indicação é de um peeling profundo, é de um resurfacing profundo. Então, eu tenho esse tipo, vou usar um equipamento de alta energia e tenho esse daqui. Só que esse daqui tem isso, isso, isso. E não tem mais esse tipo de conversa com o doente? A gente não faz mais anamnese? Pois é. Isso, né, gente? Pois é. Bom, mas eu vou parar de falar. É melhor, professora, melhor. Deixa para lá. Deixa para lá. A gente pode encerrar a live, né? Aqui já falamos bastante. Muito obrigada. Obrigado a vocês, né? Obrigada o pessoal a Iramaia está parabenizando aqui, o pessoal que também está aqui no... acho que foi ótimo esse nosso bate-papo, né? E depois faremos mais, tem muitos assuntos. A Nina falou aqui, ela queria que, se não fosse pertinente, falar sobre a questão do exossomo relacionado ao câncer, né? Depois a gente eu já queria fazer uma live com duas pessoas que estudam muito isso, né? Uma de Brasília, outra aqui de Ribeirão, e também sobre que, na verdade, o exossomo ele é muito estudado no tratamento de câncer, né? Como delivery, né? E aí a gente vê essa nova onda de uns 3 anos para cá de também ter esse produto, né, sendo usado para finalidades, né, estéticas e também alguns estudos já na veterinária e em tratamento de feridas também, né? Isso tudo vindo lá da Ásia, que é um lugar onde a maioria das empresas são de lá, né? Para ferida também. Então, mas depois a gente conversa ali, né? Tem tanta coisa, e é muita polêmica, que nem o fenômeno. Polêmica, a gente gosta de polêmica. Esse é bem polêmico. Mas a gente gosta. 3 horas, vamos reservar 3 horas. 3 horas, a gente começa às 5. Que aí todo mundo pode falar, a gente começa às 5. Gente, obrigada, gente. É um beijo enorme. Amei. E para a professora Mônica, né? Tenho muito a agradecer as duas, né? Lina foi a minha mentora, a pessoa que abriu as portas, me acolheu. Eu digo que, né, eu tenho, né, realmente agradecer muito, e a professora Mônica por tudo que ela construiu, né, histórias, né, são referências, que deixam um legado para a gente. São referências para a enfermagem, referências para deixam um legado, né? Não sei se vamos ter pessoas como elas mais para daqui para frente, sabe? As gerações novas estão bem complicadas. Eu acho que a pessoa não está aqui assistindo, mas vou fazer um negócio que eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu tive a oportunidade de conhecer uma enfermeira o ano passado, gente, no Rio de Janeiro. Ela se chama, eu não sei se vou falar o sobrenome correto, mas ela se chama Vanessa Pardo. Eu acho que é Parduli que pronuncia. Mas eu a conheci o ano passado lá no Rio, e ela fez um post hoje que eu achei muito interessante. Ela pegou o filme, né, o Divertidamente, e ela pegou as emoções e ela colocou para ela, para adaptar ela. E aí, uma das emoções é o medo, né? E aí ela colocou assim, medo de novas gerações não se desenvolverem. Eu achei bem pertinente. E eu acho que é nossa responsabilidade, antes da gente pendurar a chuteira, justamente fazer isso. Porque uma hora a gente vai ter que fazer isso, né? A gente vai descansar. Né? Até porque a gente quer ser tratado por profissionais que a gente tem que deixar um legado. Né? Tem que treinar essa geração. Então, a gente precisa fazer esses treinamentos, a gente precisa divulgar e mais do que isso, né, encontrar meios inteligentes de atrair a atenção dessa nova geração, porque nós somos de outra geração. A gente se comunica diferente. Tudo é diferente, né? Eu vejo meus filhos, né? É completamente. O bebê já nasce assim com o dedo no celular, passando, não sei como ele aprendeu. Super facilidade, né? Eu tenho dificuldade de fazer um grupo no WhatsApp. Nossa, né? Então, eu achei muito pertinente ela ter colocado isso. Eu vou fazer o comentário, vou fazer um comentário para ela no Instagram, mas eu achei muito bonitinho, e eu acho que vem também de encontro acho que é o que, né, a Lina fez, professora Mônica,
Hoje eu vi uma foto lá, né, do evento da professora Marilena, professora Vera, né, tantas pessoas. É ruim a gente ficar citando nome, porque se a gente esquece de alguém, né, pelo amor de Deus, né? Todas estarão no jantar dos Jurásicos, tá? Isso, os convidados do jantar. Né? Assim, a gente só tem que agradecer mesmo. Ótimo. Porque foram eles também que vieram de outra geração, mas que encontraram meios de fazer com que a gente se interessasse pelos assuntos e a gente também precisa ir encontrando esses recursos para preparar essas novas gerações. E elas não tinham internet, né? Então, era na biblioteca. No papel, a gente tinha que ficar lá tirando xerox, né? Eu ainda peguei essa fase. Então, assim, na época da bibliotecária, do papel. Da bibliotecária, Como chamava aquele que passava a cópia naquele negócio que manchava tudo? Mimeógrafo. Eu fiz gente, pelo amor. Manchava as mãos. Vixe, Maria. A gente é do tempo da. E a professora Mônica, nada, fax, biblioteca, fichamento. Fichamento. E tudo bem, e passamos, e sobrevivemos, né? Então, hoje você acessa o celular, você tem... Eu descobri, né? Tem um aplicativo, eu não usei porque ele é pago e meio carinho, né? Mas tem um aplicativo que se chama Listen, e você fica na academia fazendo o seu remo, não sei o quê, fica escutando o artigo. É meio caro, $50 por mês, caro. Mas enfim, aí uma hora vai baratear também e a gente consegue escutar. Então, quer dizer, já tem alguém que lê para você. Né? A gente tinha que tirar o xerox. Tem que ter a inteligência artificial, ou seja, você não precisa nem usar o cérebro mais. Então, assim, a gente está num nível de os limites da inteligência artificial, éticos ou não, porque ele já está falando mais coisa que devia. Né? Então, já está num surreal que a gente está vivendo. É muito rápido isso tudo. É muito rápido, né? Então, acho que a gente precisa encontrar, e eu acho que a gente tem que encontrar justamente esse limite, Juan, esse limite de ética, né? E o limite de saber, peraí, mas eu não estou usando o instrumento mais importante que eu tenho, que é justamente a minha cabeça, meu cérebro, para traçar conexões, porque a inteligência não vai fazer isso por nós. Ela não vai conseguir captar coisas que nós, como humanos, conseguimos. Então, quando você trata, por exemplo, um paciente com anemia falciforme, ele não é só aquela ferida que a inteligência vai fotografar, vai fazer, né, o diâmetro lá, as medidas, e vai te dizer, olha, de acordo com o leito da ferida, você precisa debridar, precisa usar colágeno. O algoritmo, né? A gente consegue captar a emoção desse doente. E, por exemplo, quem cuida de anemia falciforme sabe que a emoção desse doente tem tudo a ver com o processo de cicatrização dele, né? Sabe, e ontem a gente falou disso do vitiligo, né? Das doenças de pele também, né? Que foi a sua live de ontem, né? Então, tem tantas emoções, tem tantas coisas que isso não vai ter máquina que vai substituir. Mas a gente precisa ensinar isso para os mais novos, né? Até porque é a questão do socializar, né? Cada vez mais no mundo digital, né? De conversar com outro ser humano, né? Que isso sempre vai ser necessário nas ciências da vida, né? Sim, sem dúvida. E aí a professora Mônica falou que ela quer esse aparelho, mas está ficando surda. É no celular, professora. É no celular, professora. Aqui, ela celular, é só baixar. Listen. Listen, de escutar em inglês, né? Listen. Isso. Fica a dica, professora Mônica. Acho muito caro. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigadão. Bom restinho de semana. Tchau. Compartilhem a live, o conhecimento aqui. Gente. Curtam, compartilhem e comentem. E toca o sininho. Tem o sininho. Peraí, deixa eu terminar a transmissão. Tchau, obrigada, gente.